vivo, chamando. Agora não dá mais pra fugir, né? Olá a todos! Boa noite! Boa noite! Após 2 semanas de ausência, em virtude das nossas merecidas férias, estamos retornando com a nossa live. Exato! Estamos voltando aqui com a nossa live e hoje com o tema Crenças e alergia. Olá, Cláudia Sakai, Caminho da Cura! Seja bem-vinda, minha amiga! É um prazer tê-la conosco. Uma grande Theta Healer e instrutora também aqui conosco. Com muito amor recebo você. Então, depois de 2 semanas, nós estamos aqui nesse friozinho, nessa vontade de ficar debaixo da coberta. Nós falamos, não, vamos vencer e fazer a live. A gente fica agarradinho durante a live, assim, aquecendo um ao outro. Verdade. E aí a gente vem conversar com vocês sobre alergia. Primeiro que um ponto muito importante, assim, de suma percepção, principalmente para aqueles que estão assistindo e às vezes pensa que alergia é alguma besteira, né? Ou não dá o devido valor a processos alérgicos. Então é importante estar presente que a alergia é algo muito grave, muito sério em alguns casos. Pode dar edema de glote, pode dar várias complicações. Eu vou contar um caso dramático aqui, assim, de alergia, porque é muito importante a gente perceber que quando alguém fala, olha, eu sou alérgico a tal coisa, você não deve pensar que é uma frescura, não deve ignorar o fato, então, e deve estar muito presente com relação a isso, porque até às vezes a gente é alérgico a algumas coisas que a gente nem sequer sabe, e tem casos de alergia graves já identificados. Então eu vou contar 2 histórias. Uma aconteceu comigo, eu sempre tive alergia à canela, hoje eu tenho apenas uma pequena, quase nula intolerância à canela, depois de vários trabalhos de crenças e percepções e tal, e homeopatia também, mas eu tinha alergia à canela. Eu fui na festa de formatura do meu irmão, na época, isso tem, sei lá, uns 10 anos, mais ou menos, né? Isso. Uns 10 anos, ainda, até mais, eu acho, eu ainda não era Theta Healer. E na hora que eu fui comer um doce, eu perguntei pro rapaz, esse doce tem canela? E ele falou, não tem canela. Eu tenho certeza? Sou alérgica. Não tem canela. Aí eu pedi para uma pessoa experimentar, outra experimentar, e devia ter realmente muito pouco, porque quase passou imperceptível praticamente para todo mundo, e eu comi o doce. E 1 hora depois, quando eu estava em casa já, eu tive edema de glote. E tive que sair às pressas para o hospital. E foi algo bem assustador. Assustador, né? Acho que o termo é esse, assustador. Bem assustador, edema de glote, né? Bem assustador mesmo, algo assim, bem delicado. Se eu não fosse muito rápida e eu fui dirigindo sozinha, porque se eu fosse chamar o Kleber, que tinha bebido uma cerveja na festa de formatura, até me levar, não daria tempo. Para quem não sabe, edema é um inchaço. É um inchaço. É um inchaço na glote. Trava, né, a respiração. Então você perde a respiração, dificulta bastante a respiração. Isso. Então, por causa de algo que era... Muitas pessoas encaravam assim como uma frescura, né? Hoje eu não tenho mais, já fiz alguns testes e tal, é só uma pequena intolerância, me causa apenas uma coceira na boca, mas eu não abuso. E é importante a gente estar atento. E uma outra história, assim, bem delicada também, aconteceu com uma amiga minha. Eles estavam todos num casamento, né, numa festa de casamento, e um dos convidados, que tinha alergia a camarão, bebeu demais, ficou bem alto, alegre, lá completamente fora, e ele resolveu pegar e comer o camarão no meio da festa para provar que o camarão não fazia mal para ele, já estava muito alto. E esse rapaz acabou vindo a óbito no casamento, né? Então, isso acabou deixando aí vários traumas, até terapêuticos, em muitas pessoas que estavam lá. Então, eu parei para falar isso, não para fazer drama nem nada, mas para que a gente fique atento, porque às vezes as pessoas não percebem o grau e a proporção que uma alergia pode chegar, tá? Então, fica essa dica. E aí, vamos ao que viemos, né? Sim, que é, também. Eu falei assim, eu fiz alguns trabalhos de crenças, algumas coisas, e hoje eu praticamente anulo a minha...
tenho uma pequena intolerância à canela. Então, o que as crenças, né? O que o Theta Healing, o que Vaiana Stable, que é a fundadora do Theta Healing, nos traz e nos fala sobre alergia. Então, quando a gente tem alergia, a gente deseja manter distância. Quando a gente tem alergia, a gente tem intolerância. Quando a gente tem alergia, a gente tem repulsa, consciente ou inconsciente. Então, a alergia, de acordo com os estudos do Theta Healing, está ligado a ressentimentos. E aí, falando de mim, Ana Paula, com relação à canela, quando começou minha alergia gravíssima à canela? Com 11 anos, quando eu comecei a ter questões emocionais muito desafiadoras com o meu pai. Né? Então, se fizer uma associação a mim, uma das coisas que eu mais liberei, mudei, transformei na minha jornada de consciência foi a sensação de ressentimento, de abandono, de rejeição que eu tinha pelo meu pai, ou que na verdade eu acreditava que ele tinha por mim, das minhas emoções. Então faz muito sentido. Então a alergia, ela tem uma conexão com ressentimentos, com emoções não resolvidas, com sensação de repulsa e de abandono. Quanto maior o nível, melhor o nível. Algo que possa estar representando essa repulsa pode contribuir para essa alergia, tá? Claro, temos casos e casos. Aqui eu estou trabalhando com vocês a parte energética da coisa e me usando como exemplo, ok? E uma outra coisa também que a alergia está vinculada é com raiva. Porque a raiva também é uma representação de repulsa, de manter distância. Então, a gente acaba colocando algo no lugar daquela raiva. Eu era bem brava, quem me conhecia naquela época. Eu conhecia naquela época. Pouco eu conheci depois, né? Ela já estava bem mais mansinha. Tava mais mansinha, né? Mas ainda era brava, bastante. Meu Deus, imagino como era antes. Nem quero imaginar. Nem quero imaginar, né? Então eu era bem reativa, assim, porque a gente vai criando algumas camadas de proteção para nos autopreservar, porque na verdade essa raiva contida, essas emoções, esses sentimentos, é muitas vezes porque tem medo de se machucar, tá? Então fica aí para vocês. Outra coisa também que é trazida no campo energético, né? Se fala que as alergias também estão muito ligadas a vidas e emoções passadas e a crenças ancestrais e históricas. Então, história que vem da nossa ancestralidade. Então, ou seja, ressentimentos e emoções não resolvidas que vêm da nossa ancestralidade criam também gatilhos dentro do nosso campo de DNA. Aí a gente está falando de epigenética e não está falando só de genética, tá? Então fica essas dicas aí. Então uma das coisas que a gente precisa aprender, né? Além de dependendo do tamanho do ressentimento que você tenha guardado, precisa de um processo terapêutico aí no meio do caminho, mas alguns itens que aquele que tem alergia energeticamente precisa aprender é ser capaz de conviver naquele meio e aceitar aquelas histórias sem se autopunir, tá? Então, é a sensação de viver no próprio meio em que está. Então, no meu caso, quando a gente é novo e vê algumas coisas erradas na família, aceitar ou reduzir aquelas emoções para que você possa ultrapassar e criar outras possibilidades para a sua vida. Isso não significa a gente ficar o resto da vida convivendo com dores emocionais, tá? Mas eu reconhecer, por exemplo, que faço parte daquela família, que independentemente de sermos diferentes ou termos escolhas diferentes, eu pertenço àquele núcleo, né? Este pai é quem me concebeu, quem me deu a vida, quem me deu essa oportunidade fantástica. E isso já é um caminho importante para reduzir os excessos de situações alérgicas, ou pelo menos gerenciar melhor, né? Porque às vezes a pessoa chega num ponto tão grande que mesmo tomando o antialérgico, a medicação e o que quer que seja, ela ainda assim não consegue resolver, né? Então aí fica mais grave ainda. Então fica essas dicas.
energéticas com relação à alergia. E a gente não pode passar para vocês aí medicações e tudo mais, mas para quem gosta de homeopatia, faz uma pesquisa, procura um homeopata, porque existe uma homeopatia fantástica chamada Apismel, sem efeito colateral, e que ajuda muito em processos alérgicos, muito mesmo. Eu, como viajei depois muitas vezes para fora do país, mesmo sabendo que o meu contato com a canela é quase nulo, é muito pouco, mas eu ia comer comidas que eu não sabia como eram preparadas, então sempre na minha mala vai o Apismel para me auxiliar quando eu tenho qualquer processinho que eu percebo diferente, aí até com produtos que eu possa nem saber que sou alérgica. Então, aconselho a quem passa por processos alérgicos consultar um bom homeopata, né? E uma boa terapeuta também. Mas um bom homeopata vai facilitar bastante essa sua jornada, tá? Quer complementar alguma coisa? Nossa, tem bastante coisa para falar. Quanto tempo eu tenho? Então vai ter bastante. Eu já acho que eu praticamente já contei a história. Tá. Eu não tive tempo de pesquisar mais profundamente, mas no livro eu gosto de pesquisar, né, bastante. Mas hoje, como meu dia foi bem corrido, que eu já voltei a trabalhar, né, não tô mais de férias, eu não consegui pesquisar de forma tão profunda. Mas no livro do Doenças e Desordens, Havaiana como Naturopata, ela cita que vários efeitos colaterais dos antialérgicos, e ele também pode reduzir processos vitamínicos e de minerais do corpo. Então, que é importante quem toma muito antialérgico, além dos próprios efeitos colaterais, consultar um bom nutricionista, consultar um médico de confiança e fazer a dosagem, né? Verificar como estão esses processos vitamínicos e de minerais do corpo para ver se não precisa de uma suplementação, seja feita através de um processo alimentar ou através de um suplemento mesmo externo. E quem pode olhar essas dosagens, qual é o profissional que pode olhar essas dosagens? Médico e nutricionista, tá? Então, eu ainda não posso olhar as dosagens porque ainda não estou formada. Mas num futuro bem próximo isso poderá ser feito. Mas antes disso é bom a gente dar uma olhada nessas questões. Eu vou passar para o Kleber, porque aí depois no final eu faço os downloads de sentimentos para vocês. Então, o que eu queria falar para vocês é muito importante essa questão da alergia mesmo, porque o que acontece? Os processos alérgicos, eles levam a processos inflamatórios, e processos inflamatórios levam a doenças crônicas. Então, o processo de alergia é um processo inicial para processos inflamatórios. E o que acontece com a alergia? Existem dois tipos de alergia. Tem aquela alergia imediata, aquela que você come o alimento, esse caso da Ana Paula é um caso de alergia imediata, porque se ela comeu a canela ou qualquer alimento que faz mal, na hora o teu corpo reage. Ou através de um edema, ou através de outros sintomas que você rapidamente percebe e toma um antialérgico inicial para poder suprimir os sintomas, depois você para de comer aquele alimento. E existe uma outra que é a mais complicada de você descobrir, que é a alergia tardia. Qual que é a situação? Qual a diferença? A tardia, ela vai começar a apresentar sintomas até 72 horas depois de você ingerir o alimento, tá bom? Qual que é a dica? Normalmente a alergia tardia é provocada por alimentos que você come de forma recorrente. Então você não percebe. Por exemplo, pode ser um chocolate, pode ser soja, pode ser trigo, que são os alimentos que mais... Então o celíaco seria isso? Não? Sim, o trigo, mas o celíaco, na verdade, ele é uma outra situação. Eu ainda não estudei parte do celíaco na faculdade. Celíaco já é uma doença autoimune, ela é muito mais grave, então é bem mais grave do que a alergia, ok? Então, assim, a alergia tardia. Então, o ovo é alergênico. Então, tem vários alimentos com mais recorrência de alergia. Só que muitas pessoas não sabem que são alérgicas. Muitas vezes são confundidas. Você tem um sintoma e acha que aquele dia você não comeu alguma coisa que não te fez bem e você não associa. E é bom ficar muito atento ao intestino, né? O intestino é os sintomas, né? Então, assim, é muito comum pessoas serem alérgicas a leite de vaca e laticínios. Elas não percebem que tem isso. Então, às vezes você tem enxaqueca, é alergia. Você tem diarreia, é alergia. Você tem problema de sinusite, renite,
ites em geral, que são inflamações das vias aéreas, é alergia a algum alimento. E normalmente são alimentos que você come de forma recorrente. Então existe uma forma de você descobrir isso através de exames. Você consegue detectar a possibilidade de qual alimento que está te fazendo mal. Então alguns exames clínicos podem te identificar isso. E tem uma outra forma que é através da supressão do alimento que você desconfia que esteja te fazendo mal. O ideal é procurar um médico, conversar com esse médico, nutricionista, fazer um exame e ver o que aquilo está te fazendo mal. Quando você começa a ter muitas vezes a mesma coisa, ou diarreia, ou dor de estômago, ou sinusite, ou renite, sem um motivo aparente, alergia, gente, é uma investigação. No meu interessante ponto de vista, na minha experiência pessoal, na experiência com o nosso filho, que nasceu com muitos processos alérgicos e acabaram todos, tá? Tanto com trabalho emocional como com homeopatia, né? Com um bom homeopata. Eu sou defensora. Uma outra questão importante é que assim, é muito comum processos alérgicos em crianças, até 5 anos. É muito comum porque o organismo está ainda se formando, ainda está se adaptando aos alimentos novos que estão sendo introduzidos. É muito normal que elas apresentem processos alérgicos, que o nosso filho foi um dos que conseguiu lidar com isso. A gente fez um tratamento, ele melhorou bastante. E a gente retirou também todos os... É muito comum. Agora, com adulto, a questão mais perigosa são as alergias tardias. Então, fique atento com isso. Se você tem alguns sintomas que são recorrentes, observe aquilo que você come com constância. A alergia tardia não é comum com alimentos que você come de vez em quando, no final de semana. Esse vai dar alergia imediata. Agora, a tardia é por alimentos que você consome diariamente. Tá. Eu vou aproveitar agora pegar mais gancho aqui, né? Então, eu vou falar de algumas crenças que eu não falei, né? Então, por exemplo, crenças que pessoas em estados alérgicos podem ter. Ninguém me aceita. Eu sou excluído, excluída. Eu sou desprezado, desprezada. Eu sou descartável. Eu fui descartado, eu fui deixado para trás. E isso é algumas crenças que você pode estar observando se você repete essas falas. Se você repete essas falas, se você tem esses pensamentos recorrentes, é sinal de que essas crenças fazem parte. A Márcia está colocando aqui, eu sou alérgica a remédios. Vamos lá, medicação alopática, eles têm efeitos colaterais, então às vezes nem é só uma alergia, às vezes são efeitos que o seu corpo não aceita ou não digere. E tem alguns casos, algumas pessoas em específico, que elas não podem tomar determinadas medicações. Então é muito interessante, é muito importante também verificar isso, né? E aí ela tá colocando que também usa o Apis mel, muito legal, né? Que é a homeopatia. Mais algumas crenças interessantes aí pra gente poder falar para vocês. Então, quando a gente tem processos alérgicos, geralmente eles acontecem, muitos deles, na pele, né? Então, por isso que a gente fala que a alergia, ela também traz uma sensação de manter distância, né? Principalmente quando tá na pele, evitar o toque. Então, por isso que tem algumas questões ligadas à sensação de repúdio, né? Então, eu não aceito tal coisa, eu repudio tal coisa, eu sou repudiada, eu repudio tal pessoa. Então, essas questões também, por isso que veio uma questão de aceitação e de compaixão, de compreender o outro e a história como um todo. Vou passar a palavra para o Kleber de novo. Eu tenho uma outra parte interessante aqui, eu peguei de um livro bem legal que eu tenho, que é Entendendo a Importância do Processo Alimentar, da Denise Carneiro Madi. E ela fala que esses alimentos que causam alergia tardia, muitas vezes, pelo fato de produzir histamina, daí o antihistamínico, que é o né? Antialérgico. Que é o antialérgico, a histamina, o cérebro confunde histamina com prazer. Então, às vezes, você está com um processo alérgico, o teu organismo está produzindo histamina para combater aquela alergia de um produto comido ou ingerido há 3 dias atrás, e você está querendo comer aquele alimento porque dá aquela sensação de prazer. Olha que interessante isso, né? Como isso também precisa ser investigado. Observa isso. Se você, quando está
com algum sintoma alérgico se você não quer comer um alimento específico. Pode ser que exatamente aquele aquele alimento que está trazendo a alergia. Olha que interessante, eu não sabia disso. Eu falei, nossa, como é importante, como a gente realmente, como a Ana Paula falou, quando fala sou alérgico, eu falo, é alérgico, né? Qual o problema da alergia? A alergia é o início da reação em cadeia que vai depois gerar uma doença crônica, gente. Muita atenção nisso. Tem algo mais? Não, só isso. Tá que bom. Maravilha. Bom, se vocês quiserem comentar aí alguma coisa, e aproveitando, o Kleber falou assim, olha, eu olhei isso no livro, nós teremos, na quinta-feira dessa semana, um bate-papo no Zoom, fechado, de 1 hora, falando sobre livros que transformam. Nós fazemos o clube de leitura todo mês, agora a gente vai fazer mais espaçado, né? Esse mês nós estamos de férias do clube de leitura, então nós aproveitamos para falar sobre isso, para fazer esse bate-papo com esse grupo fechado. Então, se você está aqui nos assistindo e tem vontade de participar desse bate-papo, manda uma mensagem para mim no direct, no WhatsApp, para que eu possa incluir vocês nessa participação. Nesse encontro, nós vamos falar de dicas de livros que transformam, dicas de livros portais, até o nome de alguns livros que nós já fizemos clube de leitura. Vários, aliás. Vários, né? O Kleber já sabe, já contou, tenho mais de 500 livros. Antes ele achava que era mentira minha, até a gente se mudar de casa e ele contar meus livros. E vamos falar também dos nossos próximos clubes de leitura, inclusive que é um livro que nós não temos em português nesse momento e que os poucos que tem tá custando mais de R$600, né, o livro. E nós vamos fazer um resumo sobre esse livro, enfim. E mais importante, a gente vai ter esse contato mais próximo, vai dar essas dicas de leitura, algumas coisas que não dá pra gente ficar passando o tempo todo aqui. Quem sentir esse chamado, essa vontade de estar conosco via Zoom, nesse bate-papo gratuito, será na quinta-feira. E como nós passamos aí para vocês, fazendo um resuminho bem rápido, crenças e alergia. Primeiro, alergia não é frescura, é algo que pode desencadear doenças crônicas, é algo que pode, dependendo do grau, levar a pessoa a óbito, é algo que requer presença em investigação, é algo que necessita que você faça um acompanhamento, uma orientação com um bom nutricionista, com um bom médico também, que seja consciente, de preferência quântico, né, que te olhe de forma holística e integral. É algo que precisa que você esteja presente para observar se essa alergia não é tardia, se essa alergia é recorrente, como está o seu intestino, para que você esteja presente, porque você pode estar passando por um processo que daqui 1 ano, 2 anos, se torne algo muito mais sério nos seus corpos físicos, mentais e emocionais, e você às vezes não está ouvindo o pedido de alerta que o seu corpo já está dando. Coisas importantes também, de forma resumida, que a gente falou, é que a alergia ela tem muita conexão com ressentimento, muita conexão com raiva e muita conexão com não aceitação de histórias e do meio ao qual nós estamos passando. Então, por isso que às vezes algumas pessoas podem ter um gatilho e desenvolver um processo alérgico grave, aparentemente do dia para a noite, mas porque já estava passando por um processo emocional muito grande, e aí a gente sempre busca às vezes um determinado alimento para suprir um vazio, e esse alimento você pode sobrecarregar seu corpo. Então tem muitas nuances, nós trouxemos algumas delas para vocês, para que vocês fiquem presentes e principalmente se ouçam, tá? Se olhe e se observe. Então vamos pedir agora para trazer uns downloads, né? Sim. Então vamos fechar nossos olhos. Lembrando que os downloads de sentimento, eles servem para trazer insights, para trazer novas possibilidades, para criar novas conexões com o nosso corpo. E toda vez que eu faço algum pedido para trazer o download de sentimento, você ao ouvir deve autorizar, falar sim em voz alta. Então eu peço autorização a vocês para trazer downloads de sentimentos, de que você sabe como, quando, que é possível e permitido você conviver no seu meio familiar de maneira melhor e mais elevada.
Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido você ter a sua própria liberdade convivendo em família. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido você liberar ressentimentos que estejam oprimindo o seu coração. Sim. Você sabe como se permitir encontrar oportunidades para liberar os ressentimentos. Sim. Você sabe como se abrir para novas possibilidades. Sim. Você sabe como se respeitar e encontrar o seu próprio espaço. Sim. Você sabe como respeitar o outro e respeitar o espaço do outro. Sim. Você sabe como criar novas possibilidades de espaço para a sua própria vida. Sim. Você sabe como ouvir o seu corpo e ouvir as mensagens que o seu corpo deseja passar para você. Sim. Você sabe como encontrar equilíbrio na sua percepção alimentar. Sim. E sabe como evitar exageros. Sim. E sabe como viver o seu dia a dia sem repudiar as pessoas. Sim. Sem repudiar a si mesmo. Sim. Sem repudiar situações ao seu redor. Sim. E você sabe como receber e se abrir para o amor incondicional. Sim. E você permite que o amor incondicional chegue até você. Sim. Então, aproveitando que a gente falou de amor incondicional, eu vou finalizar aqui conduzindo vocês a Teta. Nós teremos a formação do curso de Teta Healing nesse final de semana, DNA Básico, que é o primeiro curso de Teta Healing. Então, quem também desejar saber mais, entre em contato. Então, imagine os seus pés entrando no centro da Terra e do centro da Terra subindo a energia pela planta dos seus pés, por cada partícula, átomo, molécula do seu corpo, subindo, subindo, subindo até o topo da sua cabeça. No topo da sua cabeça, imagine uma linda bola de luz, da cor que for interessante para você, adentre essa bola de luz e vá além do universo, por camadas e camadas e camadas de luzes claras, 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 claras. Continue subindo, 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 ultrapasse a camada gelatinosa. Se você não souber, apenas imagine. Continue subindo, 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 até um portal perolado, iridescente, onde está toda a energia da criação, do Criador, de tudo que é. Saia da sua bola de luz, se jogue nesse portal perolado, iridescente, sinta a energia do amor incondicional do Criador em todas as partículas, átomos, moléculas do seu corpo. E nesse lugar, nesse espaço, você imagine que todo o amor incondicional do Criador está entrando em você. E você fala, você dá o comando, Criador de tudo que é, toda a energia de amor incondicional entre em toda a minha corrente sanguínea, em todos os meus órgãos, moléculas, células, e que eu possa ser completamente banhado e banhada nessa energia do amor incondicional, acolhendo e amparando o meu cardíaco, o meu corpo e as minhas emoções. Porque assim é. E que todo esse amor incondicional e que um anjo guardião seja enviado para sua casa, para o seu lar, para o seu trabalho, para o seu ambiente. E então você retorna para sua bola de luz e começa a descer, 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 descer até o topo da sua cabeça. Saia da sua bola de luz, adentre o seu espaço, sinta a energia do centro da Terra subindo e ancorando os seus pés, e você adentrando o seu corpo, e a sua bola de luz te dando um banho multicolorido, enxaguando, liberando qualquer informação que precise ser largada, e você chegando nesse aqui e agora. Porque assim é. E nós agradecemos e continuamos com o convite para o nosso bate-papo gratuito sobre livros que transformam na quinta-feira, dia fechado. 21, é isso? Isso, dia 21. 21, qual horário? Fechar às 19h30. 19h30, gente. Isso, e convido também aqueles que sentem o chamado de fazer a formação de Teta Healing. Nós teremos nesse final de semana a primeira formação da jornada chamada DNA Básico. Então, perceba seu coração, nos acompanhe, indique as nossas lives e, principalmente, mude suas crenças, transforme sua vida e empreenda em si mesmo. E assim é. Até semana que vem.
Gratidão àqueles que nos acompanharam, que vão nos acompanhar mais tarde. Até a próxima. Arro.